Obrigada, viu, Duda? Então, gente, aquele que vive apenas o ambiente privado, o ambiente do individual, esse é um idiota. Tá? Então, ele fala de, né, fora do mundo, do que é comum, é idiota por definição. Mas tampouco concordaríamos com os romanos, para os quais a privatividade oferecia um refúgio apenas temporário dos assuntos da res pública. Então, são importantes para os romanos os assuntos da res pública e o ambiente privado é como um refúgio. O que hoje chamamos de privado é uma esfera de intimidade cujos primórdios podemos remeter aos últimos períodos da civilização romana, embora dificilmente a qualquer período da antiguidade grega, mas cujas peculiares multiplicidade e variedade eram certamente desconhecidas de qualquer período anterior à era moderna. Gente, esse ambiente, essa importância do ambiente privado e essa importância do indivíduo e da individualidade, isso é próprio da era moderna, onde vai haver um acento muito grande no individualismo. Continuando, não se trata de mera mudança de ênfase. Na percepção dos antigos, o caráter privativo da privatividade, indicado pela própria palavra, era sumamente importante. Significava literalmente um estado de encontrar-se privado de alguma coisa, até das mais altas e mais humanas capacidades do homem. Ou seja, a privatividade, o ambiente do privado, significa o quê? Ou significava o quê na antiguidade clássica? Significava estar privado da sua principal condição humana, que é a condição política, que é o caráter mais elevado do humano. Então, a privatividade é o ambiente da privação, de estar privado. Então, quem quer que vivesse unicamente uma vida privada, um homem que, como escravo, não fosse admitido para adentrar o domínio público, ou que, como o bárbaro, tivesse escolhido não estabelecer tal domínio, não era inteiramente humano. Então, no ambiente bárbaro, por exemplo, daqueles grandes impérios asiáticos, não é? Em que não havia espaço para a ação política. Então, o ser humano, ali no bárbaro, ou então o escravo no ambiente grego, ou a mulher, né, estava privado do elemento mais importante, né, do ser humano. Hoje em dia, não pensamos mais primeiramente em privação quando empregamos a palavra privatividade. E isso, em parte, se deve ao enorme enriquecimento da esfera privada por meio do moderno individualismo. Então, a modernidade vai trazer esse caráter, não é, de valorização do indivíduo e do individualismo como consequência. Não obstante, parece ainda mais importante o fato de que a privatividade moderna
é pelo menos tão nitidamente oposta ao domínio social, que era desconhecido dos antigos, que consideravam o seu conteúdo como assunto privado, social era assunto privado. Então, a privatividade moderna é tão nitidamente oposta ao domínio social quanto do domínio político propriamente dito. O fato, preste atenção agora, o fato histórico decisivo é que a privatividade moderna, em sua função mais relevante, a de abrigar o que é íntimo, foi descoberta não como o oposto da esfera política, mas oposto da esfera social, com a qual é, portanto, mais próxima e autenticamente relacionada. É muito interessante, né? A Hannah Arendt, ela não conheceu as redes sociais. Ela morreu na década de 50. Mas é muito interessante observar que hoje nós temos uma invasão do público no privado de tal forma, não é, que as pessoas sentem uma necessidade enorme de se expor. Se ela tiver uma vida privada que ninguém conhece, é como se ela não existisse. Já notaram? Né? Então, se você não está no Instagram, no Facebook, no TikTok, etc., né? Twitter, é como se você não existisse. Não é? Então, para você existir, que é ter o reconhecimento do outro, você precisa ter um reconhecimento público. E quanto mais seguidores você tiver nas redes sociais, significa maior existência. E quanto menor o número de seguidores que você tem nas redes sociais, menor é a tua existência. Interessante isso, né, gente? Agora nós vamos pular alguns parágrafos, tá? Então, vocês pulam o próximo, que começa assim, o primeiro eloquente, pula. O próximo parágrafo começa assim, a reação rebelde contra a sociedade, pula. E vão para o outro parágrafo que diz, é verdade que o governo de um só homem? Acharam? Pulamos 2 parágrafos. Levanta a mão quem achou. É verdade que o governo de um só homem. Aí onde começa? A Paula achou. Quem mais? Acharam? Heitor achou? Duda achou? Rafael? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Vamos continuando aqui. É verdade que o governo de um só homem, o governo monárquico, de mono é um, que os antigos diziam ser a forma organizacional da família. A família antiga era uma monarquia, era o governo do pater familia, não é? E era, na maioria das vezes, uma grande tirania. Era um governo absoluto, uma monarquia absoluta, não é? Isso vai ser transformado na sociedade, como hoje a conhecemos, quando o topo da ordem social já não é constituído pela Casa Real de um governo absoluto, mas de uma espécie de governo de ninguém. Então, no começo, havia uma monarquia, foi levada, né, para o âmbito político, aquilo que era da família foi levado para o âmbito político, como forma de governo.
e hoje foi substituída pelo governo de ninguém. Hoje nós temos o governo de ninguém. Mas esse ninguém, prestem atenção, esse ninguém, o suposto interesse único da sociedade, esse governo, é como se quem estivesse governando é o interesse da sociedade. O suposto interesse único da sociedade como um todo em questões econômicas, assim como a suposta opinião única da sociedade educada dos salões, né, do século XVIII, XIX, não deixa de governar por ter perdido sua personalidade. Como verificamos pela forma mais social de governo, isto é, pela burocracia, que é o último estágio do governo no Estado-nação, tal como o governo de um só homem constituía o primeiro estágio do despotismo benevolente e do absolutismo. O governo de ninguém hoje não é necessariamente um não governo. Pode, de fato, em certas circunstâncias, vir a ser uma das suas mais cruéis e tirânicas versões. É o caso, gente, da opinião pública. A opinião pública, ela governa as nossas vidas. Olha a enorme preocupação que as pessoas têm com a opinião pública. Não é? O nosso presidente já mudou de opinião várias vezes sobre várias coisas por causa da opinião pública. Não é? Todos nós, de certa forma, somos governados pela opinião pública. Daquilo que a opinião pública entende como certo, como errado, como a forma correta de se comportar, não é? De viver, de se vestir, de conversar, de se relacionar. Então, e é uma forma de governo extremamente tirânica e cruel, porque aquele que é diferente, não é? Aquele que não está encaixado no que é considerado correto pela opinião pública, ou bonito pela opinião pública, ele é completamente colocado de lado, marginalizado e muitas vezes não é tratado com extrema crueldade. Continuando ali, gente. Um fator decisivo é que a sociedade, em todos os seus níveis, exclui a possibilidade de ação que outrora era excluída do lar doméstico. Então, quem viu os vídeos nas outras aulas, não é? A ação é própria da atividade política, da bios politikos, vida política, não é? Temos a ação e o discurso. No lar, não havia essa ação, essa possibilidade de ação, muito menos de discurso, porque era um governo despótico, monárquico, despótico, certo? Na política, nós temos a relação entre pares, entre iguais. Na família, não é uma relação entre iguais. Quando esse ambiente da família vai para a sociedade, nós temos essa mesma situação. Não é uma situação de iguais, não é? Essa não possibilidade de ação, ela é transferida para a sociedade, não é? Então, você tem que agir daquela forma que já está estabelecido. Então, olhe essa frase que ela diz, que é muito forte, é muito importante. Ao invés de ação, a sociedade espera de cada um dos seus membros certo tipo de comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a normalizar os seus membros
e fazê-los comportarem-se a excluir a ação espontânea ou a façanha extraordinária. Então, o importante é as pessoas terem, né? A sociedade vai estabelecendo milhões de regras. Milhões de regras. E aquele que não se comporta de acordo com essas regrinhas de comportamento, este não é normal. Eu estava lendo um artigo ontem sobre a lobotomia, né? Durante as décadas de 40, 50, principalmente, mas também 60 até 70, uma forma de lidar, não é, com os problemas mentais era fazer a lobotomia, que era enfiar ou por aqui, ó, né, para o lugar aqui atrás do olho, não é, um picador de gelo, e fazer uma cisão aqui no cérebro, né, que deixava, na maioria das vezes, a pessoa como um vegetal. Daí não incomodava mais a sociedade. Então, aquele que não tem o comportamento próprio do normal, não é? Então, esse tem que ser feito alguma coisa para ele não perturbar a harmonia do lar, da sociedade, né? Então, tira ele do lado e faz alguma coisa para ele não perturbar mais, né? E choques elétricos também eram dados, mas a lobotomia tinha um efeito assim terrível, né? E se usou muito, muito mesmo, né? Então, vocês vejam que a palavra normal vem de norma. Normalidade é quando se estão seguindo as normas de comportamento. Então, não se espera ações extraordinárias das pessoas, não é? No âmbito da política, ou seja, no âmbito da polis. O que se espera são atitudes ordinárias, ou seja, de acordo com a ordem, não extraordinárias. Não é? Pula um pouquinho, gente, não é? Ali um pouco mais, nesse mesmo parágrafo, tem uma frase que começa assim: o surgimento da sociedade de massas. Encontraram? O surgimento da sociedade de massas. Bom, então, o surgimento da sociedade de massas indica apenas que os vários grupos sociais foram absorvidos por uma sociedade única. Não é que nós temos agora o nivelamento de classes sociais. Não. O que nós temos, não é uma sociedade única com regras que têm que ser seguidas. Não é? Tal como as unidades familiares antes deles. Com o surgimento da sociedade de massas, o domínio do social atingiu finalmente, após séculos de desenvolvimento, o ponto em que abrange e controla igualmente e com igual força todos os membros de uma determinada comunidade. Então, na sociedade de massa, então, as normas de comportamento atingem todos por igual. Mas a sociedade iguala em quaisquer circunstâncias, e a vitória da igualdade no mundo moderno é apenas
o reconhecimento político e jurídico do fato de que a sociedade conquistou o domínio público e que a distinção e a diferença tornaram-se assuntos privados do indivíduo. Então, os assuntos, a questão da distinção, da diferença é um assunto privado. Nós podemos pensar que com isso nós alcançamos a igualdade? Não. Vocês sabem muito bem que não. Não é? A lei diz todos são iguais, né? A Constituição diz todos são iguais perante a lei. Só que alguns são mais iguais que os outros, né? Nós sabemos como uns e outros são tratados. Eu não sei se vocês viram a reportagem de ontem do Fantástico sobre os catálogos de fotos das delegacias e como esses catálogos de fotos, eles têm, na sua grande maioria, pessoas negras, não é? E como muitos inocentes passaram meses e anos na cadeia como única prova contra eles ter sido reconhecido numa foto. Isso não aconteceria comigo. Isso não aconteceria com a Ava. Não aconteceria com a Emily, com a Paula. Mas acontece com quem é preto. Então, essa igualdade, ela é uma igualdade jurídica, não é? Mas ela só está no papel, né? Continuando aqui, gente. Essa igualdade moderna, baseada no conformismo inerente à sociedade, e que só é possível porque o comportamento substitui a ação como principal forma de relação humana, difere, em todos os seus aspectos, da igualdade dos tempos antigos, especialmente da igualdade na cidade-estado grega. Pertencer aos poucos iguais, os homoi, claro que quando nós estamos falando de igualdade na Grécia, nós estamos falando daqueles poucos iguais. Homem, livre, né? Não estrangeiro, não. Então, são esses. Mas eles, entre eles, são iguais. Totalmente iguais. Não é? Então, aí significava ser admitido na vida entre os pares. Mas o próprio domínio público, a polis, era permeado por um espírito acirradamente agonístico. O que quer dizer isso? Cada homem tinha constantemente de se distinguir de todos os outros, de demonstrar por meio de feitos ou façanhas singulares que era o melhor de todos, ou seja, um Aristos. Não é? Ou seja, eu tenho que me mostrar que em alguma coisa eu sou melhor que os outros. Em alguma coisa. Então, eu tenho que ter alguma ação que seja extraordinária, né? Gente, vamos pular aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer um pulo aqui bem grande, viu? Vamos contar aqui. Nós temos um parágrafo que está escrito é o mesmo, conformismo, pula esse. O próximo parágrafo começa assim, as leis da estatística, pula. O outro, não obstante como as leis da estatística, pula. Próximo parágrafo, a triste verdade
pula. Próximo. O comportamento uniforme, pula. E o próximo começa com uma vitória. Esse que nós vamos ler. Uma vitória. Encontraram? Levanta a mão, quem encontrou. Uma vitória completa. Palma. Só a Paula achou, gente. Madu. Quem mais? Heitor. Quem mais? Rafael? Sim. Ava? Emily? Qualquer vitória? Escrito aí? Paula. Qualquer vitória completa da sociedade, é isso? Então, tá bom. Então, é isso daí, tá? Fala qual que é a página, Paula. Qual que é a página de vocês? Tá. 54. Meu é 55. Na verdade, vamos pular esse parágrafo também, que eu estou vendo a hora. Vamos pular para o próximo. Próximo parágrafo. Vocês acharam esse, página 54, que começa com uma vitória ou qualquer vitória. Pulem para o próximo parágrafo. A fim de medirmos, tá? Então, a fim de medirmos a extensão da vitória da sociedade na era moderna, sua inicial substituição da ação pelo comportamento, a moldagem, né, de comportamento, e sua posterior substituição do governo pessoal pela burocracia, que é o governo de ninguém, pode convir também lembrar que sua ciência inicial, a economia, que altera padrões de comportamento, somente nesse campo bastante limitado da atividade humana, foi finalmente sucedida pela pretensão oniabrangente das ciências sociais, que, como ciências do comportamento, visam a reduzir o homem como um todo em todas as atividades ao nível de um animal comportado e condicionado. Sublinhem bem isso. As ciências sociais passaram a existir para entender o comportamento do homem em sociedade e para melhor regular, no sentido de regra, melhor regular esse seu comportamento e normalizar esse seu comportamento, né? Por exemplo, vejam o caso da economia. Eu, gente, tô cheia, mas eu tô cheia de programas de educação econômica que tem em televisão, em sites. Você abre o jornal, qualquer coisa que você for olhar, bah, ou é culinária ou é educação econômica. Né? Dizendo como é que você tem que organizar a sua vida econômica. Né? É isso. Não é? É a normalização de todo o comportamento humano. Então, você tem que agir assim, assim, você tem que gastar dessa maneira, você pode fazer isso, isso você não pode. Né? Então, todo mundo tem que seguir dentro de determinados
padrões, não é? Para se tornar um animal comportado e condicionado, não é? Agora, pulem para o próximo parágrafo. Não, deixa eu terminar vamos terminar esse parágrafo, que é bom. Se a economia é a ciência da sociedade em suas primeiras fases, quando suas regras de comportamento podiam ser impostas somente a determinados setores da população e a uma parcela de suas atividades, o surgimento das ciências do comportamento indica claramente o estágio final desse desdobramento, quando a sociedade de massas já devorou todas as camadas da nação e o comportamento social converteu-se em modelo de todas as áreas da vida. Então, gente, é uma coisa impressionante. Você vai ver as notícias e daqui a pouco diz: a Anitta, não é, fez tal e tal e tal coisa. E a Marília Mendonça fez isso, isso e aquilo. E o... Ai, quem? Gente. E o Felipe Neto disse isso. E Beltrano comprou tal coisa. Por que eu preciso saber o que eles fizeram? Porque eles se tornam um modelo de comportamento, não é? E se você não consegue se encaixar dentro disso, você é um anormal, você não é normal. Não é? Então, se você não faz esse tipo de coisa, você não usa esse de produto para o cabelo, você não usa esse tipo de roupa, você não tem essas atitudes, então você não é normal, não é? Então, você será cancelado. Antigamente a gente falava marginalizado, quer dizer, você vai ficar à margem. Agora a gente vai dizer, você vai ser cancelado, certo? Então, qual é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa hoje em dia? É ela ser cancelada. Então, você vai ser cancelado. Porque existem modelos, não é? Para todas as áreas da vida. E você tem que seguir esses modelos. Tá certo? Aí, próximo parágrafo, gente. Desde o advento da sociedade, desde a admissão das atividades domésticas e da administração do lar no domínio público, uma das principais características do novo domínio tem sido uma irresistível tendência a crescer, a devorar os domínios mais antigos do político e do privado, bem como a esfera da intimidade, instituída mais recentemente. Esse constante crescimento, cuja aceleração não menos constante podemos observar no decorrer de pelo menos 3 séculos, deriva sua força do fato de que, por meio da sociedade, o próprio processo da vida foi, de uma forma ou de outra, canalizado para o domínio público. O domínio privado do lar era a esfera na qual as necessidades da vida, da sobrevivência individual e da continuidade da espécie eram atendidas e garantidas. Uma das características da privatividade antes da descoberta do íntimo era que o homem existia nessa esfera não como um ser verdadeiramente humano, mas somente como exemplar da espécie animal humana. Então, gente, é interessante que hoje nós não temos mais realmente o íntimo ou privado. O íntimo privado se tornou público, né? Então as pessoas tiram fotos da sua intimidade e colocam nas redes sociais. Eu já peguei umas 3
manchetes aí, 3 notícias, né, em que a Anitta diz que a sua tatuagem íntima, não é, que foi publicada, ela já foi feita, já é antiga, é de um tempo atrás. E eu com isso? Por que que é tão importante que as pessoas conheçam a tatuagem íntima da Anitta? Porque se ela não tornar o seu íntimo público, então ela não existe. Aí os outros precisam fazer a mesma coisa, porque ela é modelo para os outros, não é? Então precisam tirar e selfies, e selfies, e selfies, e selfies. Às vezes eu vou em alguns lugares e eu fico impressionada como as pessoas estão o tempo inteiro tirando selfies e mandando, e mandando. Parece que se ela ficar um pouquinho de tempo sem mandar, não é, alguma coisa para as redes sociais, ela deixa de existir. Ela acha que ela começa a desaparecer, sabe? Não é? Derreter, alguma coisa assim. Não é? Então, é uma absorção total e é uma mistura total do público e do privado. Não há separação mais nenhuma. Não é? Isso é próprio do nosso tempo, desse tempo em que nós vivemos. Não é? Mas é interessante como a Hannah Arendt já mostrava por que caminhos nós estávamos indo, né? A sociedade ocidental, né? Em que a condição humana, né? Ou seja, entre os condicionamentos humanos, não é? Para você ser humano, elas não sabem mesmo, Emily, por que elas estão consumindo isso. Elas não sabem, mas elas consomem. Talvez elas pensem que elas também deixam de existir se elas não consumirem isso. Não é? Então, é uma espécie de antropofagia. Você colocou uma palavra muito legal, né? Que é de consumir, né? É muito legal que você tenha usado essa palavra, porque é um consumo mesmo. Aquele que se expõe, ele quer ser consumido. Se não o consumirem, quer dizer, se ele não tiver seguidores, é porque não o estão consumindo. Ele quer ser consumido. E as pessoas precisam consumir, não sabem por quê. Mas porque se elas não consumirem isso, elas não sabem quem é que elas são. 65, o BBB, eu nem gosto tanto, mas estou acompanhando ferrenhamente, porque parece que se não fizer isso, estou de fora do que está acontecendo. É exatamente, Rafael. A minha filha, por exemplo, nunca acompanhou o BBB. Nunca. Agora ela não perde. Não é? Então, às vezes eu digo para ela tem que ir sexta-feira e dormir cedo, porque levanta cedo no sábado para fazer um curso. Eu digo, não fique. Depois você vê na internet o que aconteceu. Não, mas eu quero ver ali o que eles põem na televisão. Eu quero ver eles falando, eu quero ver eles fazendo as coisas. Porque você vive a vida deles. Vive a vida deles. As pessoas estão muito dentro de casa, principalmente agora na pandemia. Parece que estão sem vida, né? Então vão viver aquela vida lá. Vão viver aquela vida. Tá? Bom, gente, eu vou ter que parar aqui com vocês. Eu não vou terminar esse ponto 6, mas nós vimos a maior parte dele, tá? Então, nós vimos. Na próxima aula, nós vamos estudar, assim, bem por cima, rapidamente, o Heráclito. Não dá para a gente aprofundar o texto, porque o texto ele é muito de fragmentos, mas principalmente nós vamos ver os comentários que o Hegel faz ao Heráclito.
porque eu tenho uma suspeita de que no vestibular eles vão fazer essa relação, não é, entre o Hegel e o Heráclito, tá? Então é isso que eu vou falar para vocês na próxima aula, na quarta-feira, tá bom? A nossa aula está acabando. Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa? Então, Emily, você me passa teu e-mail para eu passar os arquivos para você. Se alguém mais quer que eu passe os arquivos por e-mail, que daí vai ser melhor do que ver pelo Teams, né? Porque eu baixei, não é? A gravação, tá? Então, eu fiz um download e assim eu tenho ela separadamente, eu posso mandar para vocês, tá bom? Então, olha, queridos, obrigada pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Estou aqui junto com vocês, tá? Até o finalzinho, né? Confiando, acreditando. Vamos chegar lá juntos, tá bom? Uma boa semana para vocês. Não esqueçam, muito foco. Não percam. Tá no finalzinho. Agora é que vocês têm que colocar o último gás, igual aquela corrida, né? Que a pessoa dá um sprint no final, né? Então, dá um sprint agora no final. Tá bom, ó? Tudo de bom para vocês. Tchau.